eu tenho vivido um tempo qual eu sinto que a minha fé ela tem esfriado um pouco. E eu decidi partilhar esse vídeo aqui, compartilhar com vocês isso, porque talvez você também, talvez alguns de vocês estejam passando, algumas de vocês estejam passando por isso, por esse lugar onde você não deixa de orar, onde você está sempre meditando na palavra de Deus, onde você estuda a palavra, onde você até acredita, mas na hora que você tem que colocar em prática algo que Deus está te pedindo, parece que a religiosidade grita mais alto. E eu me peguei nesse contexto, sabe? Deus, ele tem me feito refletir sobre isso. O quão insegura eu tenho estado em relação a obedecer a voz dele, obedecer a direção dele. E isso é algo que pode acontecer na nossa jornada, não é o padrão de Deus, não é o padrão das Sagradas Escrituras, não é aquilo que Deus quer para nós, mas isso pode acontecer. E se isso está acontecendo com você, eu quero te dizer que eu tô nesse lugar e tem sido muito difícil sair desse lugar, sabe? Tem sido bastante difícil, porque isso contraria todas as estruturas da minha concepção daquilo que eu penso. Na verdade, isso contraria a minha vontade. E eu me peguei nesse lugar. Como que eu posso abrir a minha boca e cantar ao Senhor? Como que eu posso compartilhar do amor de Deus se eu não tenho vivido essa transformação? Então, resumindo, eu me perdi, é como se eu tivesse me perdido ao longo da caminhada. Não de me desviar do, da minha jornada com o Senhor, sabe? Da minha fé, não, mas eu percebi que é como se eu não tivesse mais acreditando tanto em coisas específicas, sabe? É como se eu não acreditasse que Deus, ele transforma quadros que são impossíveis aos nossos olhos mesmo. Eu talvez não esteja conseguindo passar para você a totalidade desse sentimento, mas é acreditar, mas quando Deus pede algo que mexe muito conosco, algo que contraria muito a nossa vontade. É como uma criança, quando o pai ou a mãe orienta algo e aquela criança não quer deixar. É como se a mãe falasse que acabou a hora de brincar e aquela criança quisesse continuar brincando. Vocês entendem? Entendem? Vocês entendem isso? É como se a gente acredita, sim. A gente não perdeu a nossa fé, a gente não perdeu a totalidade daquilo que a gente acredita, mas ao mesmo tempo a gente não tá naquele momento o qual deve ser constante na nossa vida, que é simplesmente eu confio em Deus e não importa o que Ele me peça, eu vou continuar confiando, eu vou fazer aquilo que Ele está mandando. E eu cheguei a essa conclusão passando por uma situação pessoal onde Deus me mandava fazer algo e não era nada assim absurdo, mas é algo que contraria a minha vontade, sabe? Que contraria o cenário. E também não é nada errado, porque Deus não vai nos mandar fazer algo errado. O que nos norteia é a sua revelação divina, que é as Sagradas Escrituras. Isso deve nos nortear. Então, isso que Deus me pediu contrariava a minha vontade, contrariava a minha concepção, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho certo. E por causa disso, eu simplesmente fui negligenciando esse chamado, negligenciando essa ordem. E até que chegou um momento o qual Deus me confrontou de uma forma mais profunda. E por isso que eu vim aqui compartilhar isso com vocês. Porque ainda que na nossa jornada cristã a gente viva momentos no qual nós estamos sendo mais religiosos, sem perceber isso acontece. Mas quando a gente sempre volta para estar com o Senhor, quando a gente tem disciplina, quando a gente ora, quando a gente medita na palavra de Deus, ainda que a gente esteja vivendo essa fase no qual a nossa fé ela tá menos aquecida, o Senhor ele nos toca, porque ainda que a fé esteja pequena, ainda que a gente não esteja tendo tantas forças para obedecer integralmente aquilo que o Senhor está nos ordenando, a gente continua nos encontrando com Ele, sabe? Nós continuamos tendo o desejo de estar com Ele. E foi esse desejo, e é esse desejo, que abriu caminho e que abre caminho para que o Senhor fale conosco e para que Ele nos transforme mediante as circunstâncias que nós vamos vivendo. Essa sinceridade, sabe? Que eu já tô expressando e deixando claro no vídeo que
quando eu sou sincera com o Senhor, sabe? Mesmo quando a minha fé tá pequena, mesmo quando eu não entendo, mas quando eu corro para Ele e não me fecho e não vou correr para uma amiga, ou vou pedir com uma amiga, gente, que eu digo para pessoas, para o homem, sabe? Que vai me dar conselhos totalmente contrários àquilo que o Senhor quer de mim. Quando eu, ao invés de fazer isso, de ficar murmurando, ao invés de procurar respostas onde eu não vou ter ali uma real confirmação daquilo que Deus quer de mim, se ao invés disso eu correr para Ele, se ao invés disso eu me achegar a Ele, com certeza, em algum momento Ele vai tocar de forma diferente e nós vamos voltar para esse caminho, para essa centralidade, para esse alinhamento da nossa vida àquilo que o Senhor quer. E nesse momento, que é o momento que eu estou vivendo, nessa luta contínua, o Senhor me trouxe a reflexão lá em 2 Reis, eu tô até aqui, 2 Reis no capítulo 5, especificamente o recorte ali do versículo 9 até o versículo 14, que é quando Naamã se encontra ali com o profeta, né, com Eliseu, e Eliseu fala para Naamã que para que ele seja curado, ele precisava ali mergulhar 7 vezes, né, se lavar 7 vezes no rio Nilo. E Naamã, de primeiro momento, fica irritado. Aqui, né, no versículo 11, no versículo 9, não, na verdade no versículo 10 e no... gente, olha só. E aqui no versículo 11 diz que ele ficou irado, sabe? Ele foi embora e ele falou que o que ele pensava que iria acontecer é que aquele homem iria até ele e clamaria ao Senhor, colocaria a mão sobre a sua ferida, no caso Naamã tinha lepra, né? Colocaria a mão sobre o seu corpo e ele ficaria sarado da lepra. Naamã ali desenvolveu um método qual ele pensou que Deus realizaria aquela cura, aquele milagre na vida dele. Ou seja, ele pensou a forma como Deus faria e ele acreditou que aquilo ali era a maneira certa. E Naamã ficou muito irritado quando o profeta falou para ele que era para ele mergulhar 7 vezes no rio Nilo. E ele ficou tão irritado que ele foi embora. Só que Naamã, ele criou na cabeça dele como Deus iria curar ele. Gente, quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós colocamos algo diante do Senhor e a gente quer até determinar qual método Deus vai fazer para que aquilo aconteça. Vocês entendem? E quando Naamã se irritou e foi embora, os seus servos falaram para ele, mas se tivesse te pedido uma outra coisa, algo mais complexo, não está dizendo com essas palavras aqui, mas no versículo 13 diz que se o profeta tivesse te pedido para fazer alguma coisa grande, não a terias feito tu, quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficas limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Então, assim, Naamã queria determinar como Deus ia realizar algo. E muitas vezes é assim, isso a religiosidade faz conosco, a gente quer dizer como Deus tem que fazer algo. A gente quer determinar como Deus vai realizar tal milagre. A gente leva ao Senhor algo e a gente quer determinar como Deus vai fazer. Só que, na verdade, não é assim, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é da forma como Deus quer. E o que eu acho lindo nesse trabalhar de Deus conosco é que Ele realiza um milagre para a honra e glória do nome dEle. E nesse processo, a maneira como isso acontece, isso muda a nós. Isso nos aproxima do Senhor. Então, não é um milagre em si, mas sim, nos aproximamos do Senhor por meio disso. O nosso caráter é moldado e mais um pouco nós chegamos próximos daquilo que o Senhor projetou para que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Então, eu queria muito compartilhar isso aqui, sabe? O Senhor tocou muito ao meu coração. Talvez não seja um vídeo tão bem estruturado, eu tinha planejado um outro conteúdo, já tem um tempo que eu não compartilho nada aqui no YouTube. É um projeto que Deus me deu, mas que eu confesso que eu olhei para o cenário e comecei a esmorecer um pouco e passando por algumas coisas na minha vida, por coisas que eu tenho clamado ao Senhor para que realize, para que o nome dele seja glorificado, mas eu parei nesse lugar. Nesse lugar onde eu peço ao Senhor que eu quero determinar como Deus vai realizar. Eu não sei qual que é o rio, o seu rio Nilo. Talvez o seu rio Nilo seja orgulho, talvez o seu rio Nilo seja as opiniões das pessoas que estão à sua volta. Eu não sei qual é o seu rio Nilo, eu sei que
eu tenho tido que dar vários mergulhos. Vários mergulhos em várias áreas da minha vida, não só 7, mas muitos mergulhos. Para entender que é Deus que está no controle, que a gente não pode pegar Deus e colocar numa caixinha. E essa semana, conversando com uma amiga, ela me falou uma frase que fez todo sentido para mim, que é: se Deus está nos pedindo algo, nos dando uma direção, e se nós temos a nossa rotina, a nossa vida, o nosso andar diário, meditando na palavra do Senhor, nos aprofundando nos seus princípios, a gente não precisa ter medo, porque a gente vai saber. É um equilíbrio, há um equilíbrio. Às vezes a gente fica achando que é a nossa emoção, que é algo que vem de fora, que é a coisa da nossa cabeça, mas o que nos norteia é a palavra do Senhor, então a gente não precisa ter medo, Deus não vai nos machucar. Naamã agiu como se ele mergulhasse naquele rio e... Pra que eu vou mergulhar nesse rio, que é um rio tão sujo, um rio tão ruim? Pra que eu vou mergulhar nessas águas? Só que, na verdade, não era o mergulhar, não foi o mergulhar, mas sim a fé, né? Ele crer e obedecer, e quem ele também iria se tornar através daquilo ali, porque Naamã depois ele creu tanto no Senhor que ele levou uma porção da terra para onde ele habitava, para que ali ele pudesse se ajoelhar e lembrar desse Deus que realizou tal obra na vida dele. Então, os processos que nós passamos na nossa vida, aquilo que Deus nos pede, muitas vezes pode não fazer sentido algum na nossa concepção, mas é exatamente aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E a gente precisa voltar para esse lugar. E uma das coisas que nos faz voltar para esse lugar é esse caminhar diário com o Senhor, sabe? É falar para Deus aquilo que você sente, como eu já mencionei aqui no vídeo. O que você sente, sabe? É conversar mesmo com o Senhor, é se expor a Ele. Ele nos conhece, mas para que nosso relacionamento seja cada vez mais estreito, é como uma amizade. Vou fazer uma analogia aqui, e é lógico que não se compara ao homem, a nossa natureza com a natureza divina, mas é como uma amizade. Então, se no dia a dia, se no caminhar, se cada vez mais eu vou estreitando aquilo com uma relação de confiança, no nosso caso, da nossa parte para com Deus, a iniciativa foi dele, ele nos amou primeiro. Ele nos ama porque ele é amor, porque é princípio, não pelo que nós fazemos. Nós não merecemos nada, mas ele nos ama e estende essa linda oportunidade até nós de viver essas grandes coisas. Se esse vídeo falou com você, eu quero pedir para você compartilhar ele, curtir aqui embaixo, se inscrever, hypar, comentar aqui também qual é a sua opinião. Se você está nesse lugar, eu quero te dizer que não desista de caminhar com o Senhor. Não desista de dizer a Ele o que você sente. Não desista de crer na sua palavra, que é viva e eficaz e que transforma as nossas vidas e que muda quadros para que o nome dele seja glorificado. Um beijo no seu coração e eu espero voltar em breve aqui para falar com você de novo.